Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez visitando o estado do Paraná para acompanhar como é que estão se desenvolvendo as lavouras de trigo lá no estado. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Carlos Hugo Godinho, ele que é engenheiro agrônomo do DERAL, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Carlos, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Carlos, da nossa última conversa, os trabalhos de plantio estavam se encaminhando para o final aí no estado. Como é que ficou essa reta final de atividades de plantio? Chegou mesmo aquelas perspectivas de aumento de área por aí? Exatamente, chegou assim. A gente está hoje com 5% de incremento de área em relação ao ano passado. A gente teve até uma revisão nos dados desse último mês. A gente, principalmente nas áreas do sul do estado, que são de plantio mais tardio, houve algum aumento ainda e saiu de 4% para 5%, um aumento marginal entre meses, mas em relação à safra passada é um aumento grande. E se a gente conseguir ter uma produção boa, a gente pode ter uma produção 25% maior do que a do ano passado, produzindo bem mais do que 3 milhões de toneladas. E aí, Carlos, como é que está o desenvolvimento até esse momento, né? A gente já teve ocorrência de geadas aí no estado, chegou a causar impacto nessas lavouras? Então, no final de junho, nós tivemos uma primeira geada. Essa geada, com certeza, não causou nenhum impacto. Ela foi com praticamente todo o trigo em estado vegetativo ainda. Porém, a geada agora de 20 de julho teve algum percentual de estrago. E essa geada, principalmente dos últimos 2 dias, hoje e ontem, dificilmente vai escapar de ter algum problema maior, já que a gente está com 27% das lavouras já com a espiga exposta. Então, muito provavelmente a gente deve ter algum problema nesse quarto de lavouras aí que está bastante suscetível a danos de geada. E aí, Carlos, nesse momento, então, a gente não consegue, né, ter uma dimensão desses problemas, mas a gente já consegue afirmar que algum nível de perdas vai aparecer. Para se ter uma ideia, por exemplo, a gente tinha, no nosso levantamento passado, 10% das lavouras expostas no momento das geadas de meados de julho. E essas lavouras, elas, nesse levantamento de agora, que aconteceu mais de 10 dias depois, apareceram algumas áreas perdidas, 1% das áreas perdidas no estado. Apesar disso, teve um aumento de área, como eu falei, e uma coisa compensou a outra. Por enquanto, a gente continua com a expectativa de 3,9 milhões de toneladas, mas já teve também um rebaixamento das lavouras. A dificuldade do trigo é que, nesse estágio, ele é muito difícil de medir e ele é um pouco 8 ou 80. Pode não perder nada, como pode perder tudo. Então, vai depender muito da intensidade das geadas agora nas determinadas partes do estado. A gente estava até ontem com alguma esperança que as lavouras do norte do estado tivessem escapado de problemas maiores, mas parece que não foi o caso pelos relatos dessa manhã. E, Carlos, olhando, né, essa perspectiva das geadas, você comentou, né, de ontem, de hoje, ainda tem muita coisa para acontecer daqui para frente. Existe alguma ação, alguma opção que o produtor tem para se precaver um pouco desse efeito das geadas, ou é realmente esperar e ver o que acontece? Para o trigo, como são áreas grandes, é muito difícil. A única coisa que se pode fazer para o trigo é escalonamento de plantio. Então, a gente evitar plantio na baixada, face sul, ok, mas tudo bem. Mas são medidas que o produtor já toma, não tem muito o que ele fazer agora. Nesse momento, torcer realmente para a geada não ser tão intensa. A gente tem 27%, como eu falei, das lavouras expostas, e essas lavouras, elas recém entraram nesse estágio suscetível. E daqui para frente a gente vai ter as outras lavouras do estado entrando, então continua a torcida para que sejam só essas geadas as que a gente tenha e que daqui para frente o clima fique um pouco mais quente e não tenham tantos problemas. Carlos, olhando agora um pouco para o lado do mercado, como é que estão os preços do trigo aí no estado? E aí esses preços podem dar rentabilidade mesmo que haja algum nível de perdas por aí? Para os produtores que colherem bem, sim. O problema, como eu falei, é que as perdas podem ser totais, principalmente nesses estágios que estão agora o trigo.
Então, para o produtor que tem seguro, pelo menos ele vai ter esse dano compensado financeiramente e vai acabar pelo menos saindo no 0 a 0. Agora, para o produtor que não tem seguro, realmente vai ficar bastante complicada a situação. É um dinheiro que ele perdeu, infelizmente. E quando Já, Pode completar. Perdão. Por favor, faça a pergunta. Carlos, quando é que a gente vai conseguir ter uma ideia melhor para quantificar essas perdas, se elas realmente apareceram, ver quanto que vai ser perdido, qual é o estágio, qual é a data mais ou menos que a gente já consegue ter uma ideia melhor dessa produção? Então, quando as plantas começarem a encher os grãos, é que a gente vai ver se elas estão enchendo o grão efetivamente ou não. Se ela não estiver enchendo o grão, a gente vai ter perdas totais, praticamente algumas lavouras, ou parciais, se a espiga encher ou metade dos grãos, e assim a gente vai conseguindo ver. Deve demorar, a princípio, algo entre 15 dias para se ter uma noção melhor, e a partir daí a gente vai ter outras lavouras entrando em estágio suscetível e vamos acompanhando conforme o desenvolver da cultura. E todo final de mês a gente faz o nosso balanço de área e produção, e nesse momento que a gente já vai ter, com certeza, no mês que vem, uma estimativa do que aconteceu nessas geadas de agora. Carlos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor esse cenário inicial das lavouras de trigo aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu agradeço a participação, um bom dia para todos. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando como é que vai se desenvolver essa safra de inverno 2021 aí no estado. Muito obrigado. O Carlos Hugo Godinho, ele que é engenheiro agrônomo do Deral, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de trigo lá no estado do Paraná, nesse momento em que geadas vão acontecendo e vão causando problemas para o produtor. O Carlos destacando que os trabalhos de plantio aconteceram dentro do previsto, houve sim um acréscimo de área cultivada até maior daquele que era esperado inicialmente. Essa área cultivada cresceu aí cerca de 5% no estado, com as regiões do sul do estado puxando esse patamar mais para cima dos 4% esperados inicialmente. E a expectativa segue sendo, até esse momento do Deral, de produção na casa das 3,9 milhões de toneladas. Esse é o total do potencial produtivo dessa safra. O Carlos destacando que as primeiras geadas que aconteceram lá no final do mês de junho, essas não tiveram impacto nas lavouras, elas ainda não estavam num estágio suscetível para sofrer com as geadas. As geadas que aconteceram em 19 e 20 de julho, essas sim trouxeram algum nível de perdas, as estimativas do Deral apontando para cerca de 1% de áreas atingidas no estado em fases suscetíveis para sofrerem perdas por conta das geadas, mas agora a grande preocupação fica por conta das geadas de ontem e de hoje lá no estado. Carlos apontando que 27% das lavouras de trigo paranaenses estão em fase bastante suscetível a sofrer esses danos com geadas, então é bastante preocupante nesse momento essa questão. Carlos apontando que vai demandar ainda algum tempo para a gente ter uma ideia melhor do quanto de área foi atingido, do tamanho desse prejuízo, das perdas. Só quando essas lavouras começarem a encher o grão é que a gente vai ter uma ideia melhor dessas perdas. E, é claro, seguindo o acompanhamento daqui para frente, o restante de áreas vão entrando nessas fases suscetíveis daqui para frente e, claro, qualquer outro tipo de problema, outra ocorrência de geadas pode causar impactos, então o produtor bastante atento nesse momento, acompanhando a evolução da sua lavoura e acompanhando o desenvolvimento, as previsões do clima também. Enquanto isso, do lado do mercado, os preços são positivos. É aquele produtor que conseguir colher bem, vai ter rentabilidade nesse ano. A dúvida realmente é ver o tamanho dos efeitos dessas geadas, o tamanho do impacto, já que se a lavoura tiver realmente nessa fase crítica e as geadas forem bastante fortes, o Carlos apontando que as perdas podem chegar até 100% nessas áreas atingidas nessa fase de desenvolvimento. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando Notícias Agrícolas, continue ligado que a nossa programação volta daqui a pouquinho.